Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Serenando os nossos corações, nos ligando à equipe espiritual desta casa, pedindo a esses amigos espirituais que neste momento o Mestre amado Jesus permita que através de seus trabalhadores chegue até nós a sua luz, e que a luz do Mestre amado Jesus envolva todos nós aqui, encarnados e desencarnados, envolva a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento do Evangelho da tarde, e que possamos aplicar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, e que cada um de nós possa se transformar, ó Mestre, em um instrumento da sua paz. Que assim seja. Gente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa estar aqui em comunhão uns com os outros, para estar aprendendo, trocando as nossas energias e principalmente formando uma comunidade. Hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de apoio emocional uns dos outros, que a gente possa encontrar isso aqui. Nós vamos começar com a pergunta 1000, que é sempre do Alain, mas hoje é minha. Ele sempre fala que pega 1000. Ela fala o seguinte, a pergunta do Livro dos Espíritos, capítulo 4, livro 4, capítulo 2. Podemos nós, desta vida, resgatar as nossas faltas? Aí ele responde o seguinte, o livro: sim, reparando-as, não creiais resgatá-las por algumas privações pueris, ou dando depois da sua morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesma. Vamos dar uma paradinha para a gente falar a respeito desse começo. Infelizmente, nós temos ainda o péssimo hábito de achar que a gente consegue barganhar com Deus. Então, a gente acha que se a gente cometeu alguma coisa errada, basta a gente fazer uma doação na igreja,
a gente fazer uma doação de roupa, ou a gente falar, quando eu morrer, eu vou deixar um din-dinzinho para tal instituição de caridade. Concorda que isso não modifica os nossos sentimentos e a nossa conduta? Isso, na verdade, não faz com que a gente realmente se mostre arrependido para quem? Para a nossa consciência mesmo. Porque o arrependimento não é para mostrar para os outros. O arrependimento é um sentimento interno de entendimento que a gente errou, se equivocou, estava confuso, agiu de forma ruim e agora quer consertar, tá? Então, outra coisa que ele coloca aqui também, que isso é muito importante. Tem muita gente que pensa assim, porque você passa uma vida com uma deficiência, com uma doença crônica, com um problema sério na família, você já resgatou, então, todas as suas faltas anteriores. Gente, o sofrimento, ele só vai servir se ele modificar os nossos conceitos. Se você passar a vida inteira sofrendo, em geral reclamando, né, o que a gente faz também, a gente sofre e reclama e ainda se acha injustiçado, e isso não modificar a nossa conduta, para que serve o sofrimento? Sofrer por sofrer é absolutamente sem nenhum nexo, sem nenhuma função. O sofrimento, ele deve ser um momento de reflexão do que fizemos, que julgamos não tão bom e, presta atenção, vamos fazer de forma diferente daqui para frente. Não adianta nada a gente sofrer e continuar fazendo exatamente da mesma forma, né? Como falam muitas vezes, né, é muito burro a gente querer que o mundo mude e a gente continue fazendo as mesmas coisas. Se a gente quer que tudo mude, a gente tem que mudar as nossas próprias condutas. Aí ele coloca assim também, o mal não é reparado senão pelo bem. Olha só, o mal não é para ser reparado com outro mal em nós mesmos. O mal, ele deve ser reparado com uma ação em função de beneficiar alguém e de ajudar alguém. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem em seu orgulho e nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se torna inútil e dele você já se aproveitou? De que serve a privação de alguns prazeres fúteis e algumas superfluidades se o mal que ele fez ao outro continua o mesmo? De que serve, então, se humilhar diante de Deus e conservar o seu orgulho diante dos homens? Lembram-se que, principalmente lá na Igreja Católica, se fazia o tal do silício do corpo, né? Então, ficava lá se dando chicotadas em si próprio, se cortando e uma série de coisas. O que é que isso muda o ser? Não seria muito mais produtivo se esse tempo perdido em fazer essa ação fosse usado para ir ajudar uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade na rua, uma pessoa que está precisando dos seus serviços manuais para consertar uma roupinha, para lavar algum material, para ajudar? Será que a gente não compreende que as nossas mãos, os nossos talentos, eles foram nos dados não para o nosso benefício, mas sim para colocá-los em prol da humanidade? O que é nossas virtudes, os nossos talentos, as coisas que a gente faz bem, eles podem dar para a gente prazer, sim. A gente fica muito feliz de conseguir fazer as coisas. A gente até pode se orgulhar das boas coisas que a gente faz para nós mesmos, sem exibicionismo, sem humilhar as outras pessoas. Mas esses talentos, eles precisam ser colocados a favor dos outros. Porque é exatamente a troca que nos faz crescer. Exatamente a prática do bem que repara o mal feito. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Se eu tivesse que pedir, né, lá na espiritualidade,
E graças a Deus, o Pai nos fornece inúmeras oportunidades de ir e voltar e reparar as nossas faltas. O que eu pediria? Eu pediria para vir sem as mãos, porque eu as usei para matar alguém, eu usei para ferir alguém, ou eu vou pedir mãos abençoadas que possam fazer coisas boas, obras boas, materiais bons, cirurgia, qualquer coisa que seja em benefício do outro. É muito mais produtivo se a gente fizer a segunda escolha, porque em vez de provocar um sofrimento, você vai estar provocando um talento em ação, na verdade, uma opção pelo bem. Por que muitas vezes a gente pede para vir sem mão? Pelo medo do esquecimento nessa reencarnação e de novamente usar as mãos para fazer o mal. E como que a gente foge desse perigo, né? De se equivocar novamente? Com aquela palavrinha, né? Com aquela frase que Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. Como a gente se autoconhece? Uma das formas mais bonitas e mais fáceis é doutrina espírita. A doutrina espírita, ela estuda o homem, os seus sentimentos, ela mostra em tudo que Cristo fez qual é a bússola de ação para não sofrermos e evoluirmos. Então, como é que a gente consegue fugir do equívoco? Praticando o bem e se auto-entendendo. Por quê? Nós vamos ver no Evangelho em seguida, quando a gente compreende a si mesmo, a gente compreende as nossas limitações, as nossas falhas e as nossas virtudes, a gente consegue entender e compreender os outros. Então, dá para reparar? Ou se dá. Outra coisa, nós estamos naquela fase de reforma, lembra? O Brasil, então, nem se fala, né? Está na fase da doideira, porque é tudo virado pelos contrários. Mas isso é uma fase de transição. Aqui também nós estamos do planeta de provas e expiação para o planeta de regeneração. Fica tudo muito confuso, fica tudo muito difícil, mas também fica tudo mais rápido. Porque, na realidade, nós não vamos precisar muitas vezes de voltar numa outra vida para reparar as nossas faltas. Por que a gente não começa fazendo isso já? Ah, mas eu não sei o que eu fiz lá atrás. Ótimo, se você não fez nada, se você é realmente uma pessoa iluminada, que já está com uma evolução boa, menos mal, vamos continuar completando os nossos bônus hora, né? Vamos continuar botando os nossos bônus na nossa poupança espiritual, para que a gente ainda venha mais iluminado ainda na próxima reencarnação. E se a gente sabe lá no fundinho da gente, que a gente não era tão boa coisa lá na outra reencarnação, que a gente venha com o propósito de reparar realmente, de fazer o nosso melhor, aquilo que nós podemos de melhor fazer para todos que estiverem no nosso caminho. E automaticamente, fazendo o bem ao próximo, nós vamos, obviamente, estar fazendo bem para a gente. A gente vai falar sobre isso também. A lei do retorno, ela é implacável. O que você põe para fora, né, o que você emite, você recebe. Não há outra forma. Emitiu bem, emitiu amor, recebeu amor. Emitiu mal, maledicência, ódio, rancor, ressentimento, não perdão, vai receber de volta o quê? Não perdão, ódio, ressentimento. Tá? Agora vamos para o nosso evangelho. Nosso evangelho hoje é Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. O item que me cabe é: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Parando aí, lei do retorno. O que se faz, o que se planta, se colhe. Se perdoardes aos homens as faltas que eles vos fazem contra vós, o Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, também vosso Pai não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir a falta em particular, entre vós e ele,
e ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Enquanto Pedro se aproximando, lhes disse: Senhor, quantas vezes eu perdoarei a meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Então eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que acima dos insultos que lhe podem dirigir, é sempre ansiosa, e suscetível e desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, o que é perdoar 70 vezes 7 vezes? Ou seja, em suma, é perdoar sempre, incondicionalmente. O que é incondicionalmente? É não tentar barganhar de novo. Se eu te perdoar, então você me faz tal coisa. Ou, se eu perdoar fulano, então eu estarei perdoado por Deus. Ok, está escrito isso, mas esse tipo de barganha, ela é muito infantil nesse momento que nós estamos. Você tem que entender que você tem que perdoar simplesmente porque esse é o caminho da evolução e da felicidade. Aí a gente começa perguntando por que a gente não perdoa uma ofensa, né? Em primeiro lugar, porque quando a gente recebe uma palavra mal colocada, uma crítica, a gente logo já quer julgar essa palavra mal colocada, essa crítica. A gente acha, na realidade, que isto foi injusto, que nós estávamos certos e que aquela pessoa falou alguma coisa que não foi certa, que não foi correta conosco. Aí a gente começa a perguntar se nós somos detentores da verdade. Será que todos nós somos detentores da verdade? Qual é a verdade? Né? A minha, a sua ou a verdade? Aqui, ó, por exemplo, isso é uma coisa que a gente faz e é muito interessante. Se eu mostrar esse porta-celular e perguntar qual a cor deles para vocês, vocês vão falar assim para mim: é vermelho. Aí eu vou chegar para vocês e falar: não, é branco. Parece idiota isso, mas não é. Sob a ótica que você vê as coisas, ou melhor, sob a ótica que você sente as coisas, é assim que a gente acaba recebendo. Tanto é que muitas vezes, para duas pessoas diferentes, a mesma crítica, uma nem liga, dá de ombros e faz releva, e a outra vira uma celeuma que para o resto da vida não olha mais na cara daquela pessoa. Por uma palavra mal colocada, uma crítica que a pessoa ficou chateada. E por que a gente faz isso, gente? A realidade é que quanto mais ofendíveis nós formos, mais egoístas somos. Por quê? Porque nós temos um foco muito grande em nós mesmos. Tudo a gente acha que nós temos a razão, que nós sabemos o que é certo, que nós fizemos aquilo que é correto. Só que cada um vem com uma bagagem espiritual. Cada um vem com as experiências de outras vidas. E nós não podemos nunca comparar-nos uns aos outros. Porque cada um é um ser individual, absolutamente diferente um do outro. E muitas vezes, quando a gente julga que aquele outro nos ofendeu, aquele outro muitas vezes não teve a menor intenção de falar nada para nos ofender. Ele falou de uma maneira errada, ele agiu de uma maneira estabanada. E aí, quem é o maior prejudicado quando a gente não perdoa? Aquele que nos ofendeu
ou nós que nos sentimos ofendidos? Todas as vezes que a gente não perdoa, a gente fica ressentido. O que é o ressentimento? É o sentir de novo. Ou seja, é ficar lembrando incessantemente daquilo que aconteceu, gente, há 20 anos atrás. E a pior parte é que o nosso organismo, ele é tão obediente que quando a gente sente aquilo de 20 anos atrás, o organismo, ele age como se fosse agora. Como se você estivesse sendo ofendido nesse momento. Aí a gente fica com raiva, aí a gente fica ofegante, a gente fica branco, a gente fica com a boca seca. Mas o que é tudo isso? São modificações físicas do nosso organismo, ou seja, nós conseguimos, através dos nossos sentimentos de mágoa, ódio, rancor e raiva, alterar os nossos hormônios, alterar os nossos mediadores químicos, que são substâncias que vão atuar nos nossos neurônios, causando um desarranjo enorme no nosso organismo, diminuindo a nossa imunidade, gente. Toda vez a gente já observou isso, né? Naquelas fases de estresse, em geral a gente fica doente. Pega aquela gripona, né? Ou aquela pneumonia mesmo, ou começa a sentir dor no corpo inteiro. Dói tudo, dói a cabeça, aquela cefaleia danada. Por quê? Porque nós estamos com com os nossos centros de força todos atrapalhados. Todo o ressentimento, todo o sentimento de ódio, toda a mágoa, funciona como se fossem tampões para a entrada energética, especialmente no coronário, que é o nosso centro que capta, que é no alto da nossa cabeça, que capta a energia do cosmos, a energia divina. Esses sentimentos que a gente acha que a gente manda para fora da gente, na verdade, você não manda para fora de você. Você primeiro se manta com eles, com esses sentimentos negativos, depois você emite para fora. E toda vez que você tem sentimentos negativos, funciona como se tivesse um coágulo obstruindo os canais energéticos. Nós acabamos por deixar os nossos centros de força, que são 7, ao longo do nosso corpo, coronário, né, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e o genésico, todos atrapalhados. Algumas pessoas sentem muito no plexo solar, outros sentem no laríngeo, aí existe uma sensibilidade, outros sentem no cardíaco, são sensibilidades individuais, mas os sentimentos de não perdão, de ressentimento vão alterar as nossas energias, os nossos centros de força e vão alterar o nosso corpo físico. E iremos adoecer, mais cedo ou mais tarde. Por isso, quem é inteligente, quem age com inteligência e conhece-se a si mesmo, todas as vezes que se pegar, tendo aquele pensamentozinho bobo de lembrar coisas ruins, imediatamente troca o dial, troca o pensamento. Põe uma música, canta, vai sair, vai dar uma volta. Por favor, esqueçam. Hoje, uma das coisas que mais está matando, ou seja, que mais está provocando suicídio, são ideias fixas. Aquela ideia que não sai da sua cabeça. E a grande maioria delas, infelizmente, são ideias negativas. São coisas que já aconteceram. Olha, já aconteceram no passado. Temos como modificar o passado? Alguém aqui tem a capacidade de entrar na máquina do tempo, voltar lá atrás e apagar o que você fez? Não. Mas nós temos a dádiva de construir o nosso destino hoje. Hoje é o dia mais importante que tem na nossa vida, porque é a nossa oportunidade de mudar o nosso destino. Não é o ontem, é o agora. E também não é o amanhã, né? Porque muita gente também se preocupa em demasia com o futuro. O futuro é consequência do hoje. Se nós vivermos bem hoje, nós vamos ter um futuro abençoado.
Agora, se você ficar hoje vivendo um futuro que você nem sabe, né, as preocupações, você acaba perdendo a oportunidade de ser feliz. Tem uma frase de Lair Ribeiro que eu achei maravilhosa. Para cada minuto de raiva que você tem, você perde 60 segundos de felicidade. Veja. Veja como a gente muitas vezes reclama que a vida está ruim, que a vida está sofrível, mas a gente não faz uma análise de consciência e de atuação para saber o quanto somos nós mesmos que estamos boicotando a nossa própria vida. A gente não se dá conta de que não são os outros que nos fazem sofrer. O sofrimento e o ressentimento, ele é uma decisão individual. Nós decidimos se nós vamos ficar magoados ou se nós vamos passar uma borracha e esquecer tudo. Nós decidimos. É o nosso ser, o nosso espírito que tem que tomar a decisão de não ser melindrável, de não ser sensível em demasia. Releva. As coisas acontecem, paciência, põe uma borracha, né? Muitas vezes as pessoas que esquecem fácil são consideradas hipócritas, né? Ah, ela é hipócrita, ó, tá fingindo que ela esqueceu. Tomara que não seja hipocrisia, tomara que seja verdade, que a pessoa esqueça fácil mesmo. Não guarde no caderninho, gente. Para de ficar escrevendo no caderninho do seu espírito, fulana me fez isso, ciclano me fez aquilo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Faz diferente, começa. Hoje eu cheguei e consegui conversar muito bem com fulano, consegui falar muito bem com ciclano, consegui pedir desculpas. Essa história de pedir desculpa, né, é muito complicado, porque ele mexe com uma coisa nossa chamada orgulho, né? Como a gente acha que tem a verdade, que a gente está com a certeza que estamos corretos, nós somos orgulhosos, nós não vamos pedir desculpa, porque nós estamos certos. Por que eu vou pedir desculpa? Porém, a visão de cada um é diferente e quanto mais você demorar para você pedir essa desculpa, mais aquela ideiazinha vai continuar na sua mente. Aí o Sr. Donai, ele ensinava uma coisa muito interessante. Ele era um parapsicólogo também, ele estudava a parapsicologia e uma série de, a gente chamava de magia, mas na verdade é exatamente o cultivo mental. Ele falava o seguinte: se aconteceu uma coisa muito grave e você ainda não se sente forte o suficiente para chegar para a pessoa e pedir perdão, e falar que você errou, que você quer fazer uma conciliação, começa fazendo isso mentalmente à noite. Faz uma oração, aí você mentaliza aquela pessoa, vocês dois conversando, você conseguindo falar aquilo que você precisa, olha, me desculpe, eu me equivoquei. A pessoa, ao mesmo tempo, você imagina, ela também já te perdoando. Parece infantil, né? Parece... Mas veja, isto é a construção da ação no astral. Nós estamos fazendo uma construção mental daquele ato. Vai ficar mais fácil, gente, com certeza, na hora que a gente for falar com a pessoa, que ela nos perdoe mais facilmente. Porque nós já estamos emitindo perdão mentalmente. Nós já estamos fazendo isso do nosso coração para fora. Outra coisa importante, né? A nossa mente, hoje, nesse momento atual, ela está muito cheia de coisas negativas, gente. Isso tem me deixado profundamente triste, né? Eu andei descontente com uma emissora, comecei a mudar para as outras, para ver se eu achava alguma coisa melhor. Impressionantemente, é tudo igual. A mesma desgraça. Eu vou na Band, é isso. Eu vou na Record, é isso. Eu vou na Globo, é isso. Gente, não vamos ocupar as nossas mentes com desgraças. Vamos ocupar a nossa mente com livros de autoajuda,
com livros espíritas que nos instruam, conhece-te a ti mesmo. Vamos ocupar nossa mente conversando com um amigo, trocando uma ideia. Não vamos ficar colocando negatividades. Isso aí faz com que a gente comece a descrer do ser humano. Nós não podemos descrer de nós mesmos, dos seres humanos, porque nós somos filhos do grande Criador. E o grande Criador, ele nos fez a sua semelhança, em semente. Ou seja, nós temos que trabalhar para brotar essa semente, para sermos um co-criador, como Deus. Então, como que a gente pode fazer isso nos achando os piores dos piores, só vendo a desgraça, só vendo o sofrimento? Para, gente. Nós vamos começar a exigir dos nossos meios de comunicação coisas mais bonitas, iniciativas mais bonitas. Por que não mostra a ação de uma pessoa, né? Hoje, por sinal, hoje é dia da adoção, e a gente viu um casal que adotou várias crianças. Olha que iniciativa abençoada, olha que missão que a pessoa veio, o casal veio para adotar os amigos que lá atrás ele deixou e que ele está resgatando para si de volta. Então vamos começar a exigir mais coisas bonitas e nós também vamos falar coisas bonitas. Não vamos ficar contando da desgraça alheia, não. Vamos mostrar iniciativas bonitas, vamos falar de coisas bonitas, vamos falar até dos nossos próprios feitos bonitos que seja, mas vamos incentivar o bem, vamos incentivar a alegria, vamos incentivar a felicidade e vamos treinar o perdão. Tudo na vida é condicionamento, gente. A gente acha que a gente é ser humano, né, superior, a gente não é condicionado como os animais. Ledo engano. Nós somos condicionados, sim, a se ver pelas manias que a gente tem, né? Fazer sempre a mesma coisa, você entendeu? Os vícios que a gente tem, porque a gente se autocondiciona. Então, vamos nos condicionar a perdoar. Primeiro, a tentar não nos ofender, sabendo que o outro é exatamente como nós mesmos. Segundo, treinar o perdão. Se realmente a gente se sentiu ofendido, vamos tentar conversar e acertar a situação. Para ontem, não para amanhã, para ontem. Tá? E assim a gente tira dos nossos corações aquelas algemas, né, que nos prendem àqueles que nos fazem mal. Porque toda vez que você perdoa, você quebra as algemas com aquelas pessoas que você julga que tenham feito mal para você. Se você continua ressentido, você faz a conexão vibratória direto com essas pessoas. Nós precisamos começar a estudar muito mais a ação do pensamento. Porque é na ação do pensamento que a gente vai balizar o que vale a pena do que não vale a pena. Que Deus nos ajude, né, nos imante realmente com boas energias e que a Virgem Maria, né, que é a nossa grande mãe, que é o símbolo da docilidade, da benevolência, do amor, possa entrar dentro dos nossos corações e nos ajudar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio
uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.